Pronto, meu irmão. Deu certo? Tá bom. Não mexe mais, hein? Bom, deu tempo da igreja achar, né? Louvado seja Deus. Vamos ler juntos em comunhão, irmãos. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximavam-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os irmãos repetem comigo, vamos repetir forte o que esse homem disse. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Novamente. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mais uma vez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus, irmãos. Isso é graça. Isso é graça. É um presente, é algo que não foi merecido, é algo que eu simplesmente aceito receber. Senhor, eu aceito receber esse presente da tua mão. Vem comigo para o reino da minha glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque eu posso olhar para o irmão e para a irmã que aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo e eu posso dizer: você é uma santa, você é um santo de Deus. Glória a Deus. Como é bom a gente estar no meio de santos de Deus. Ah, mas nem todos na igreja são salvos. É verdade. Tem o trigo, tem o joio, mas que bom saber que eu tenho santos do meu lado, e que não são santos que eu coloco num pedestal, em que eu preciso de um aval, 2 milagres, uma confirmação para dizer: esse daí é santo, e que a igreja diz que é santo. Não, o irmão é santo, a irmã é santa, a irmã colocou a vida na mão de Cristo Jesus, o irmão aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, o irmão é santo. Que alegria isso, irmão e irmã. Porque se a salvação fosse pelas obras, se a salvação fosse por eu ser bonzinho, pelas minhas boas atitudes, quem que ia se salvar? Quem que é bom o suficiente? Ninguém é bom. Nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos? Não tem um justo sequer, Romanos 3:10. Todos abandonaram o Senhor, todos são maus do seu interior, mas a gente insiste em dizer: não, mas aquela pessoa é uma pessoa tão boa, com certeza aquela pessoa ela é boa, então o Senhor vai se lembrar dela. Irmãos, o Senhor nos lembra de nós porque Ele nos criou, porque desde o começo do mundo Ele era amor, o Pai amava o Filho amava o Pai, e eles não se aguentavam de tanto amor. E esse amor transbordou na nossa criação, e o Senhor contou todos os fios de cabelo de todos os homens dessa face dessa terra. E desde antes da criação do mundo, o Senhor te conhecia. Então o Senhor se lembra de você, pelo amor dEle, mas não porque você é bom.
Aleluia. Aleluia, porque qual é a ansiedade de saber o que eu preciso fazer então para ser bom o suficiente para agradar a Deus? Os irmãos não sabem, mas, bom, eu nasci num lar católico e eu estudei num colégio católico e eu via muito as figuras dos santos ali. E aí eu queria ser como aquele santo, como São José, que carregou Jesus e Maria até o Egito, depois trouxe, foi um homem firme, ou como São Francisco, que cuidava dos animais, da natureza e se doava, e até mais recente, Madre Teresa e tantos outros. Irmãos, foi passando o tempo, eu falei, nossa, eu não consigo fazer nada disso. Eu não consigo fazer nada disso, eu sou um imprestável. Como que eu vou saber se eu vou para o céu um dia? Isso gera uma ansiedade, isso gera um peso, e uma tristeza, e um medo de ir para o inferno, que hoje eu digo, louvado seja Deus pela essa graça maravilhosa, que num dia glorioso, o Senhor chamou a minha esposa, o Senhor me chamou, eu coloquei a fé no Senhor, e eu sabia que eu podia descansar nos braços de Jesus, e que eu não precisava fazer mais nada, além de aceitar o Senhor. E é quando isso aconteceu, meu coração pega fogo, e eu sou transformado a cada dia, e eu vou deixando de falar palavrão, e eu vou deixando de mentir, e eu vou pensando 3 vezes antes de enganar uma pessoa, e quando eu oro de noite, o Espírito Santo me acusa da coisa que eu fiz que não deveria ter feito, e eu vou sendo mudado e amoldado, como aquele que faz um vaso e vai fazendo isso na minha vida, e vai fazendo na sua vida. E não é maravilhoso isso, irmãos? Não é fácil? Não é fácil só acreditar no Senhor? Ah, mas o Senhor fala que é uma porta estreita. É uma porta estreita, porque nós acreditamos, e se o Senhor Jesus falou a verdade, que só tem um caminho que leva à salvação. E o que ele diz no Evangelho de João? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só tem um caminho que leva à salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós cremos isso com a nossa alma. Nós cremos com isso, nós vamos até a morte por isso. Como Lutero quase foi, como outros foram antes dele, nós cremos que o Senhor Jesus é o único caminho que leva a Deus. Mas, irmão, nossa, que visão mais estreita sua. E todas as outras pessoas que não creem em Jesus, elas precisam escutar o Evangelho da Graça. Elas precisam escutar que o Senhor Jesus as salvou. Elas precisam escutar que elas não vão conseguir jamais preencher esse vazio existencial dentro do seu coração. Elas precisam entender que a tristeza, a depressão, a angústia, tudo isso que a gente sofre nesse mundo nunca vai acabar. Mas a gente tem uma promessa que uma vez que a gente crê no Senhor Jesus, esse vazio ele se preenche. Nós não deixamos de ficar tristes, mas nós somos provados, e um dia Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Glória a Deus. Não é alívio, irmãos, você saber que você nunca vai conseguir chegar à glória de Deus, mas que o próprio Deus te deu um presente. Os irmãos conseguem entender a dimensão disso? Eu estou tentando falar mais de uma vez, porque nós todos aqui evangélicos falamos disso toda hora e cantamos, mas a gente precisa refletir o quão profundo e maravilhoso é isso. E é simples. Então eu tenho um monte de culpa. Será que eu agradei a Deus hoje? Será que Ele vai me matar? Será que eu não vou entrar no céu? Será que isso? Será que aquilo? E aí você dobra os joelhos e Jesus fala: vinde todos vós que estão cansados, e eu lhes darei descanso, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave, e toda a culpa vai embora. Senhor, me perdoe, eu te perdoo pelo sangue derramado na cruz de Jesus Cristo. E nós falamos: Jesus Cristo, cubra-me com teu sangue mais um dia. Louvado seja Deus. Irmãos, só que esse caminho, ele é um caminho estreito. É fácil, a princípio, aceitar o Senhor, se a gente parar para pensar que você não precisa fazer nada. É aceitar essa graça e ser transformado por ela, correto?
Só que, se você aceitar o Senhor de fato, se o seu coração fica quente quando você escuta o nome de Jesus Cristo, que nem eu falei, e você vai orando, e aí o Senhor vai te mostrando coisas que você não deveria fazer, aí você fica com dúvida, aí você começa a ler a palavra, aí você vê um Deus poderoso, e coisas que não fazem muito sentido na tua cabeça. Nossa, mas eu não... Senhor, esse negócio aqui do Antigo Testamento, ou essa tua palavra, Jesus, ela é muito dura. Mas eu te amo, você me salvou, eu vou aceitar a sua palavra. O que acontece? Percebe que eu disse? Eu não entendi o que o Senhor falou na Escritura, mas eu aceitei, e eu aceito por fé que isso vai me mudar. Só que se você faz isso, você abre mão de uma forma de pensar, irmão. Porque todos nós, qual que é o principal pecado que todos nós possuímos? Que os nossos pais possuíram, que nós possuímos. O nosso principal pecado é achar que nós somos o nosso próprio Deus. É achar que eu, Lucas no caso, o irmão ou a irmã, tenho o conhecimento de tudo. E todo mundo é assim. Eu tenho a minha própria religião. Eu acredito que até aqui está certo. Até ali já é um pouco de exagero, né, irmão? E aí nós vamos tendo a nossa própria visão de mundo. E nós não queremos abrir mão, porque isso dá poder, isso dá uma espécie de conforto. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu perco esse controle. E isso é muito, muito, muito difícil. Quando a gente aceita o Senhor, quando a igreja aceita o Senhor, nós nos tornamos parte do reino de Deus, nós não aceitamos corrupção, nós não aceitamos práticas devassas que são contra a vontade de um Deus puro. Só que o ser humano, enquanto ele nascer, ele vai carregar essa vontade de ser igual a Deus. Nós herdamos isso lá de Adão. E aí o que acontece é que o ser humano vai criar atalhos para a salvação, que não é seguir o Senhor Jesus, atalhos para a salvação. Hoje o atalho para a salvação é a gente achar que qualquer pessoa que seja boa, ela vai para o céu, mas aí eu pergunto o que é uma pessoa boa, mas tem vários atalhos para a salvação. E aí chegou num ponto, na época de Lutero, em que a igreja, querendo construir a Basílica de São Pedro, ali em Roma, ela disse, bom, a gente precisa arrecadar, e como que a gente vai fazer para arrecadar mais? O Papa tem as chaves de Pedro. O Papa é o sucessor de Pedro, ele tem as chaves, então ele abre a porta do céu para quem ele quiser. Logo, coloque uma moeda dentro do gasofilácio, e uma vez que essa moeda cair, uma alma sobe do purgatório até o Senhor. Você quer salvar a tua família? Você quer salvar os teus? Coloque dinheiro e você vai para o céu. Isso era a venda de indulgências. E chegou a um ponto que isso ficou tão poderoso, eles chegavam nas cidades ali, em 1500, na Alemanha, colocavam cartazes do fogo do inferno. E vinham com esse discurso, quem não ia colocar? Quem não ia colocar? E homens corajosos, como no caso de Martinho Lutero, falou, ninguém compra a salvação. Porque a salvação ela foi comprada pelo preço mais caro, o sangue de Jesus Cristo na cruz. Não tem dinheiro, não tem esforço, não tem mérito, só tem o mérito de Cristo. E estão acusando o Senhor, Santo Padre, e na época ele foi muito, muito sincero, querendo defender, se os irmãos lerem as 91 teses da Reforma Protestante, ele estava querendo defender a honra do Papa, que na visão de Lutero ali, estava sendo deturpado. E ele citava discursos de papas anteriores que falavam da salvação pela graça. Isso não é invenção de crente. Não é que 1500, vamos quebrar tudo e vamos fazer tudo de novo. Nós temos a mesma fé que Jesus foi dado aos santos. E nós nos agarramos nessa fé. E quando teve contradição, a gente colocou ali, contradição, reforma, vamos voltar às origens. E aí foi colocado um verdadeiro ponha-se na rua de Lutero, ele foi expulso da igreja, quase foi assassinado na fogueira,
mas o Senhor guarda a tua igreja contra as hostes da maldade. Guardou o seu servo, outros sofreram, Hus passou pela fogueira, outros que tentaram antes também sofreram, mas a sã doutrina ela foi salva, e hoje nós podemos dizer, obrigado Jesus pela sua graça. Mas guardem isso, irmãos queridos. Por que houve a reforma protestante? Porque o ser humano não consegue aceitar o padrão de Deus. Porque o ser humano quer ser o seu próprio Deus. A igreja queria ocupar o lugar de Deus. Nós queremos ocupar o lugar de Deus continuamente. Então, a aplicação da mensagem já logo de cara. E a gente vai martelar isso. Não é o nosso padrão, mas é o padrão de Jesus Cristo. E é entender, através da leitura da palavra, oração, piedade, o que a gente tem que fazer. E tudo aquilo que eu falo, que é contrário às Escrituras, não me serve, porque eu quero entrar na porta estreita. Agora vamos ler isso um pouco na prática no Evangelho, vamos pular para o Evangelho para entender como que isso se deu. Então vamos lá, irmãos, nós lemos hoje passagem da crucificação do nosso Senhor, onde Ele derramou o seu precioso sangue no madeiro da cruz, numa parte específica ali em Lucas 32, onde nós temos alguns personagens. E eu quero que os irmãos pensem na vida dos irmãos e nesses personagens, e que os irmãos se perguntem quem que eu sou. São 4 personagens aqui, ou 4 grupos de personagens. Então nós temos a figura dos criminosos, que aparecem logo de cara. E o evangelista coloca 3 vezes, criminosos, criminosos, criminosos. O Senhor Jesus foi crucificado à sua direita e à sua esquerda, ao lado de criminosos. Essa palavra no original, ela também denota malfeitores. Então essa é a primeira dica. Os criminosos. Nós temos o povo. Nós temos as autoridades religiosas. E nós temos os soldados também. E cada um deles vai responder de um jeito diferente ao ver Jesus na cruz. Então vamos lá? Então, versículo 35. Mas antes de mais nada, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Senhor Jesus, antes de você abrir a boca, antes de você reconhecer, já está pedindo para o Pai para Ele te perdoar. Antes de qualquer um falar, julgar o valor, colocar o seu julgamento, o Senhor está ali com os braços na cruz, estendidos, sofrendo, olhando para você e dizendo para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida, versículo 35, o povo. O povo ficou observando. Geralmente é isso que o povo faz, né? Tem um acidente, logo se acumula um monte de gente para ver o acidente. Ô povo curioso! O povo não pediu nada ali para Jesus, o povo ficou ali olhando. Quem sabe ele não sai da cruz? O que está acontecendo? Ou talvez com uma malícia no coração, é isso mesmo. Isso a Escritura não nos diz. A Escritura diz que o povo, ele é curioso. O povo, ele passa. O povo, ele é passivo. Depois do povo nós temos a figura, então, das autoridades religiosas, que elas dizem para o Senhor. Também no versículo 35. Salvou os outros? Salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o Deus, o escolhido. As autoridades religiosas, elas esperavam um tipo de Messias. O seu Messias, aquilo que ela tinha na cabeça, o meu Jesus. O meu Jesus é quem? É uma figura política. O meu Jesus, ele é o cara que luta pela justiça social. O meu Jesus não, o meu Jesus, ele é o cara da Deus, pátria e família. O meu Jesus, eles esperavam o Jesus deles. Um libertador, talvez, a figura messiânica que vinha com poder e glória. Lê-se, de fato vai vir com poder e glória. Mas o Senhor faz do jeito que Ele quer.
E também havia a figura do servo sofredor em Isaías, que nós lemos hoje o livro em Isaías 53, não havia? Que o meu servo teria que sofrer no mais alto, teria que sofrer, ser humilhado. Quantas vezes não apontou nas Escrituras o Senhor Jesus? Mas essa passagem eu não quero ver. Eu quero ver o Senhor em nuvens de glória apenas. E isso é o perigo, quando a gente vai querer dividir a Escritura. Eu só enxergo uma parte, eu vejo o Senhor na minha frente, me chamando e eu não escuto. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para escutar, eu não escuto, eu não vejo. E depois vem então a figura do soldado. E o soldado diz no versículo 36, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Eles não falam aqui de Deus, percebe? É diferente a fala do soldado com a fala do líder religioso. A fala do líder religioso vai apontar naquela que é a vontade dele. O soldado, ele está entendendo o dia a dia. Deus. Deus não existe na figura de um romano. Na figura de um filósofo romano e grego, os deuses eram mitos. Talvez eles refletiam alguma realidade, mas na verdade, Deus era o imperador romano e quem tinha mais força ganhava. Certo? Então, se eu estou crucificando o rei dos judeus, é o rei dos judeus que eu estou crucificando. Mais um rei que nosso César está vencendo. Ha, ha, ha. Literalmente. Se você é o rei que diz que é, sai daí, derrota a gente na nossa lógica. Então, de novo, a cabeça do soldado é diferente da cabeça do líder religioso. E a cabeça do soldado é, se você é rei, se você é rei que representa um Deus, você tem que nos fulminar neste momento. Então faça aquilo que era a minha cabeça para eu tentar entender. Faça. E depois a figura de um criminoso. O criminoso, aí nós vamos ler aqui, verso 39. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Percebem, irmãos? A fala dele é muito parecida com a fala do líder religioso. Só que qual é a diferença? Tem uma diferença. Tem uma coisa a mais. Salve-se a si mesmo e a nós. O líder religioso, ele não pede para Jesus salvá-lo. O líder religioso, ele tem tanta certeza do seu Cristo, da sua leitura, da sua forma de enxergar as Escrituras, que quando ele vê quando ele vê aquele jovem no madeiro, pedindo para o pai perdoar aqueles que estavam ali o acusando, quando ele vê aquele jovem sendo abraçado pelas mulheres, quando ele vê aquela coisa diferente, porque quando alguém é crucificado e apanha até a morte, ninguém fica com palavras doces e bonitinhas, ou com um olhar meigo, profundo, piedoso. Então eles tinham certeza, mas eles fecharam os olhos para isso, e eles tinham certeza da sua salvação, então não precisava nem pedir. Agora esse moço, ele falou, tá bom, você não é o Cristo, que nem está prometido, salve a si mesmo e a nós. Porque ele se enxergava como condenado, estava ali. Só que ele não queria aceitar o Senhor. Ele queria a salvação. Queria sair dali da cruz, tá bom, mostra aí, me tira daqui então. Se enxergou como pecador, mas não aceitou o seu Salvador. Falou, eu tenho uma visão sua, cumpra a sua visão na minha vida. E o último criminoso, o último malfeitor, no versículo 40, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Faz sentido o Cristo ressuscitado? Para que serve para que serve faz sentido o Cristo crucificado?
Qual é o sentido de um homem morto na cruz? Eu respondo, não faz sentido para nenhuma forma que a gente possa enxergar a Deus. Não faz sentido na nossa lógica, não tem sentido nenhum. Isso quebra totalmente a gente, porque a gente não sabe o que isso quer dizer. Porque um Jesus crucificado, ele não consegue implementar a justiça social, porque ele está crucificado, está subjugado. Ele não serve para derrotar os romanos, porque ele está crucificado. Ele não serve para nada que a gente ache que ele serve. Jesus Cristo crucificado não serve para nada que nós achamos que Deus serve. Nós achamos. Por isso que a gente não entende. Por isso que muitas vezes é esquisito. Para que todo esse sofrimento? Para que isso? Eu adoro a igreja, mas eu não entendo o Senhor crucificado. Dobra teu joelho e fala, Senhor, abre meus olhos. Não que você vai entender. Porque vocês acham que aquele homem entendeu alguma coisa? Duas mãos aqui, caminhando, talvez vendo o Senhor naquele caminho da cruz, vendo o Senhor pedindo para perdoar os pecados. Talvez, a gente não sabe, os evangelhos não falam, talvez esse homem estivesse recuado, enquanto Pilatos interrogava Jesus, e Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus guardas veriam para me resgatar, mas meu reino não é daqui, glória a Deus. E aí esse homem pensa, esse homem olha, tem alguma coisa nesse homem, meu coração está falando que tem. Muitas vezes a gente sente alguma coisa, irmãos, mas às vezes a gente não sente nada, às vezes a gente só tem a certeza, eu decidi seguir o Senhor, eu não conheço, eu não entendo, eu decidi seguir o Senhor. E ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, quando a gente confia em Deus, a gente confia em Deus até o fim. Abraão, quando levou teu filho Isaque para ser, o Senhor falou para ele ir lá fazer o sacrifício. O Senhor tinha prometido para ele, esse é o filho da tua promessa, que vai sair uma constelação de nações, todas as nações serão abençoadas por esse teu filho. E ele era um velhinho, teve um filho na base do milagre, os irmãos se recordam, a sua esposa era estéril, e o Senhor falou, vai lá, sacrifica. E Abraão, que cria no Senhor, depois de tanta luta, Abraão creu no Senhor, levou o seu filho. Agora fala, por que ele foi fazer isso? Qual que era a chance dele de ter outro filho? Mas não era o Isaque, o filho da promessa? Era, então. Então, Abraão tinha certeza. Se eu colocar a mão no meu filho, porque o Senhor pediu, o Senhor ressuscita. A promessa de Deus não volta atrás na tua vida. A promessa de Deus não volta atrás na vida de Abraão, não volta atrás na minha vida. Abraão tinha certeza que alguma coisa ia acontecer, que Deus ia prover, que Deus ia fazer alguma coisa. E quando foi ali sacrificar o teu filho, o anjo parou a mão de Abraão e proveu o sacrifício. E nos ensinou uma lição valiosa da dor da perda de um filho. Agora o Senhor Deus não poupou o seu filho para nos salvar. Ontem uma amiga minha perguntou, salvar do quê? O que o Senhor Jesus salva? É muito estranho, é muito esquisito para mim. Te digo, irmão, salvar-nos do inferno, salvar-nos do juízo, salvar-nos de nós mesmos, da nossa angústia, da nossa pequenez humana. É horroroso a gente achar que sabe tudo. É horroroso querer carregar o peso do mundo nas nossas costas. Como é bom, na minha tristeza,
e no meu choro e na minha dificuldade de entender, eu dobrar o meu joelho e falar: Senhor, está aqui o meu peso, Senhor, carrega a minha cruz comigo, porque um dia eu vou te ver face a face e não vai ter mais tristeza, Senhor, e que essa esperança me carregue. E aí de repente a tristeza, ela não é que ela vai embora, mas ela tem um significado, porque a prova da vida do crente é para nos melhorar. E passa um tempo e você fala: como eu aprendi naquele período de dificuldade, como eu aprendi no meu sofrimento, na minha dor, na minha tristeza, não faz muito sentido, mas eu aprendi, eu saí, louvado seja Deus. E vem o Senhor com outra prova para nos ensinar mais um pouquinho, e aí a gente vai chegando no final da nossa vida, e eu gosto de olhar para os irmãos mais velhos, com seus cabelos brancos, que sempre seguiram o Senhor, e você vê neles ali uma paz daquele que sempre caminhou com Deus. E às vezes falta tudo na casa do irmão, mas ele tem a paz. Que tenhamos nós essa paz, essa esperança da vida eterna. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus por essa graça, graça maravilhosa e bendita que nós vamos encontrar Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, focando, irmãos, aceitem a palavra de Deus, ela é guia maravilhosa. Eu não aceitava a palavra de Deus, aceitei, a minha vida mudou. E como é bom aceitar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos caminhar rumo a Jesus Cristo para a glória. Deus abençoe todos os irmãos.